Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 27, de 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Nessa conferência foi apresentado um novo modelo de desenvolvimento econômico, conciliando prudência ecológica e justiça social, o ecodesenvolvimento. Foi tão importante esse aceno mundial que no Brasil, por exemplo, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA. E qual é a importância de termos um dia mundial para se pensar e falar sobre o meio ambiente? É bem claro, né? Porque a gente faz parte do meio ambiente. E sem ele minimamente equilibrado, nós sofremos direta ou indiretamente com isso. Isso deveria ser óbvio, mas não é. Antes, mais precisamente na Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, o meio ambiente era visto unicamente como um meio e toda degradação como mal necessário para o progresso. No final da década de 60 e início da década de 70, a questão ambiental começou a ser trazida às mesas políticas de discussões. E hoje em dia faz parte de metas internacionais de desenvolvimento sustentável, como a Agenda 2030. E é justamente para falar desse assunto tão fundamental, que não tem outra palavra para definir, é fundamental mesmo, que trouxemos a professora Lúcia Frota, a autora do livro Questão Animal e seu Acesso à Justiça, um Paradoxo do Direito, para falar um pouco da questão ambiental que vivemos hoje em dia. Vamos lá ouvir? Partiu. Oi, pessoal da Gazeta de Marte. Estamos juntos aqui. Vai ser um prazer contribuir um pouco com a discussão, com o debate, falando para vocês aí um pouco da situação do nosso meio ambiente. Bom, a situação não é específica do Brasil, não é culpa dos nossos líderes. Na verdade, isso aqui é bem mais amplo e bem mais complexo e está sendo coberto por um grande estudo que já está publicado, inclusive. Então vamos lá. O que é o grande problema que nós estamos enfrentando? É a sexta extinção em massa, que já está acontecendo e pode ser a ameaça ambiental mais séria para a continuidade da vida humana e não humana no planeta Terra. Sabe por quê? Porque ela é irreversível. Bom, um estudo constatou que nos últimos 100 anos, mais de 400 espécies de vertebrados foram extintas. No curso normal da evolução das espécies, essas extinções teriam levado até 10 mil anos, para vocês terem uma ideia. E o principal autor desse estudo é o professor Gerardo Ceballos González. É um professor de ecologia da Universidade Autônoma do México. E é um dos autores desse estudo, que conta com vários colaboradores. Ele disse que cerca de 173 espécies já foram extintas entre 2001 e 2014. Milhares de populações de animais vertebrados criticamente ameaçadas de extinção foram perdidas em um século, indicando que a sexta extinção em massa ela é causada exclusivamente pelo homem e está se acelerando. Bom, essa aceleração da crise de extinção já é certa e ela tem razões no crescimento acelerado do número de pessoas na Terra e do crescimento do consumo. Além disso, as espécies, elas são todas interligadas nos ecossistemas e, à medida que elas vão desaparecendo, as espécies com as quais elas interagiam provavelmente também vão desaparecer em pouco tempo. Então, nas regiões onde as espécies em extinção estão concentradas, é muito provável que ocorram novos colapsos de biodiversidade regional. Então, os nossos resultados, eles apenas são um espelho, né, de uma pesquisa aqui sobre tudo que já foi publicado, e eu encontrei exatamente esse estudo como sendo mais importante, reenfatizando a extrema urgência de serem tomadas ações globais, massivas, para salvar os sistemas cruciais de suporte à vida sobre a Terra. Essa sexta extinção, que já está em curso, é o resultado
de destruição de populações que são todas interligadas. E o problema é que, a partir de uma amplitude maior, a gente pode chegar a uma extirpação final de espécies inteiras. Essa extinção de populações e de espécies sempre trazem graves implicações para a sociedade por meio de degradações de todo o ecossistema. Esse estudo avalia a crise da extinção numa perspectiva muito diferente. Por exemplo, o professor Gerardo e os seus colaboradores examinaram 29.400 espécies de vertebrados terrestres e determinaram quais que estão realmente à beira de uma extinção, porque são considerados à beira de uma extinção aqueles que têm menos de 1.000 indivíduos daquela espécie. Existem, então, 515 espécies sob risco severo de serem extintas. Isso representa 1,7% dos vertebrados avaliados. Cerca de 94% das populações de 77 espécies de mamíferos e aves já estão à beira da extinção. E algumas já foram perdidas no último século. Bom, supondo que todas as espécies que estejam à beira de uma extinção tenham as tendências semelhantes, mais de 237 mil populações dessas espécies já desapareceram desde 1900 sobre a Terra. Veja bem que o homem colabora muito com isso, né? Concluiu, então, o estudo, o professor Gerardo, dizendo que a sexta extinção em massa ela é causada por humanos e está provavelmente se acelerando por muitas razões. Então, entre essas razões, eu queria expor aqui as que ele coloca claramente. Primeiro, muitas das espécies foram levadas à beira do abismo, provavelmente em fase de extinção em breve. Segundo, a distribuição dessas espécies coincide fortemente com centenas de outras espécies, como eu já disse, que estão ou estarão ameaçadas de extinção, ou então elas sobrevivem em regiões com alto impacto humano, que sugerem que brevemente nós teremos colapsos contínuos da diversidade regional. Terceiro, as interações ecológicas próximas das espécies à beira do precipício, elas tendem a levar outras espécies à aniquilação quando desaparecerem. E a extinção gera cada vez mais extinções. E por último, as pressões humanas sobre a biosfera estão crescendo de uma forma frenética. E um exemplo recente é a atual pandemia de doença do coronavírus 2019, ligada ao comércio de animais selvagens. Não se sabe bem a origem, se foi ou não no wet market, no mercado molhado, como se diz, de Wuhan, mas de qualquer forma, aquele mercado que comercializa animais como commodities, entre sangues e vísceras, sem nenhuma inspeção sanitária e nenhuma compaixão, certamente é algo deplorável e que deveria ser banido da face da Terra. E são muitos mercados como este, né? Então, durante os mais de 4,5 milhões de anos da história da Terra, nunca houve uma riqueza de vida comparável à riqueza que nós temos hoje. Por incrível que pareça, diz o professor Gerardo, nós temos uma riqueza ainda muito grande de vida na Terra. Mas nós enfrentamos já 5 episódios de extinção em massa durante os últimos 450 milhões de anos, cada um destruindo 70% a 95% das espécies de plantas, animais e micro-organismos que existiam antes. Mas a vida conseguiu se recuperar e se multiplicou extensivamente. Bom, esses eventos de extinção eles foram causados por alterações chamadas catastróficas do meio ambiente, como são as erupções vulcânicas em massa, outras foram o esgotamento do oxigênio oceânico ou colisão com asteroide,
Em cada caso, demorou milhões de anos para recuperar-se o número de espécies comparáveis àquelas que existiam antes do evento de extinção, em particular, né? Embora cerca de somente 2% de todas as espécies que já viveram estejam vivas hoje, mesmo assim, o número absoluto de espécies na Terra é maior agora do que nunca. Isso é incrível. Bom, foi para um mundo tão biologicamente diverso que nós humanos evoluímos, diz o professor Gerardo. Um mundo que agora nós humanos estamos destruindo. Então, para finalizar a minha participação aqui, na Law and Society Annual Meeting, que é uma conferência que conta com participação de muitos pensadores de vários campos do saber. Esse ano foi virtual, mas seria em Chicago, né? Eu organizei uma session chamada New Challenges of Access to Justice. Significa os novos desafios para o acesso à justiça. E baseado nesse trabalho do professor Gerardo, eu fiz a minha apresentação e fiz também a propositura desse debate, que tem que agora demonstrar que o acesso à justiça tem que enfrentar um novo desafio. É o desafio de defender a natureza e os animais, assim como a beleza do nosso artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988, que desde que entrou em vigor tem esse belíssimo dispositivo legal que garante a biodiversidade do nosso ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações futuras. Foi um grande sucesso esse dispositivo desde que ele entrou na Constituição Federal, mas agora nós temos que lutar para que ele permaneça incólume, sem variações como estão acontecendo, como a introdução do parágrafo 7º, que daria um outro debate, uma outra fala, que certamente nós teremos aqui no Gazeta de Marte, quando entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal novamente a discussão das vaquejadas. Fica aí um gancho, pessoal, para uma próxima discussão. Então, essa proposta, né, que eu levei para a Law and Society, que significa lei e sociedade, né, foi um debate fantástico, porque eu consegui trazer como debatedor nada mais, nada menos do que o verdadeiro coautor da obra lendária Acesso à Justiça, que foi o coautor também do projeto Florença, junto com Mauro Capelletti, e que redigiu a obra junto com ele, o professor Brian Garth. Então, tivemos como debatedor o professor Brian e apresentamos com muito sucesso. E eu encerro aqui a minha fala com muito orgulho, porque escutei elogios do professor Brian para nossa session, para o meu trabalho em particular. Ele foi meu examinador de doutorado em 2019. Eu sou ainda uma doutora jovem, né? Meu diploma é de 2019. Mas ele me falou uma coisa que eu acho que é um orgulho para todos nós brasileiros, e a gente está precisando de orgulho agora. Ele disse assim: aqueles que estão pushing the boundaries, quer dizer, aqueles que estão puxando os limites do access to justice, do acesso à justiça, não são my colleagues Americans, não são os meus colegas americanos, são os brasileiros. Ele fala, são the Brazilians, são os brasileiros. E aí ele cumprimenta a todos nós. Eu gostaria até de colocar esse trechinho da fala do professor Brian. Vou ver se eu consigo colocar para vocês, porque realmente é motivo de muito orgulho para todos nós. Para aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, o professor
Gerardo Gonzalez tem as publicações dele online, mas em várias revistas científicas tem na PNAS, que significa Proceedings at National Academy of Science of United States of America. E esse artigo, no qual eu me baseei, foi publicado em 1º de junho de 2020, mas tem inúmeras outras contribuições que eu também utilizei para poder criar esses desafios novos para o acesso à justiça. Muito obrigada, pessoal. Foi um orgulho estar aqui contando essa história para vocês. Então, depois dessa aula sobre meio ambiente, o que você tem para acrescentar aí? Eu fiz algumas pontuações aqui. Você quer que eu fale logo ou você começa? Pode falar aí. Acho que é bem clara aí no que falou e tal. Foi bem completa aí. Com certeza. Eu só queria fazer algumas coisas que me chamaram muita atenção, do tipo, sexta extinção em massa, sabe? Isso não é à toa, né? E assim, em 100 anos, 400 espécies de vertebrados sendo perdidas, né? É muita destruição nas nossas costas, né? E o que é legal da fala dela é que, assim, perceber que tá tudo interligado, né? Que há uma interdependência que já não tem mais espaço para se pensar, se observar o meio ambiente como uma visão antropocêntrica do negócio. Não tem como pensar a gente, o ser humano, como imagem e semelhança de Deus e pode fazer o que quiser com o resto do meio ambiente, com o resto do mundo e tá tranquilo porque Deus é nosso amigo, foi ele que nos criou e ele vai dar conta do recado. Porque não é assim que acontece, a gente faz parte do meio ambiente. E aí ela citou o artigo da Constituição. Esse artigo, ele vai falar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é necessário para uma sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A gente tem que ter esse compromisso de não dá para acabar com tudo aqui agora, gente, e deixar os nossos filhos se virarem se não tiver água, se tiver quente, se não tiver mais animais, sabe? Não tem como. A gente tem que se responsabilizar pelas futuras gerações também. Por isso que a Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, ela também fez uma quebra de paradigma, porque passa a entender os animais como sujeitos de direitos. Darwin já falava sobre a senciência animal, a capacidade do animal de sentir medo, dor, entende? Então, só por isso a gente já deveria pensar antes de machucá-los ou qualquer coisa do tipo. Mas se a gente pensa nessa ideia de estar tudo interligado, de somos todos interdependentes, a gente não pode maltratar esses animais. E há quem diga que eles são também animais dotados de racionalidade, de autoconsciência, de percepção de que estão no mundo e do que acontece com o seu corpo, bem como o interesse e a capacidade para aprender e utilizar a linguagem. Então a gente tem que rever isso tudo, mas não só com relação aos animais, com relação à flora também, com relação à poluição dos rios, mares e com relação às pessoas. Somos todos uma coisa só. Não adianta nada você estar bem e a outra pessoa estar mal, porque isso vai, de qualquer forma, interferir. E assim com o meio ambiente também. Falou, Edith. Por isso é importante, nesse dia, a gente repensar aí o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer diferente. Cada pequena ação é multiplicada por cada habitante desse planeta, é muita coisa. É isso. E ela conseguiu o áudio. Consegui, galera maravilhosa do Gazeta de Marte. Patrícia Góes, Carlos Pinho, Mariana Tonassi, Lúcia Frota aqui falando. Vou passar para vocês a fala do professor Brian Garst sobre os novos desafios do acesso à justiça na session que eu organizei com esse mesmo tema e onde a gente propõe a defesa da natureza e a defesa dos animais também em juízo, ou seja, a judicialização, quando for necessário, das causas que sejam urgentes para a proteção da nossa biodiversidade. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com o professor Brian Garst agora, que é uma lenda viva do Projeto Florença, que foi a maior pesquisa empírica do mundo feita no campo do processo civil. Um grande beijo. In fact, those who are
pushing the boundaries, inventing the new places for access to justice, are not really my colleagues in the United States. They are the Brazilians. And it's so fascinating to hear the presentations here, which are really about that. And so I want to talk a little bit about the presentations as how the field... Viu? Então é isso, maravilhoso. Então nós brasileiros que estamos abrindo portas aí para a possibilidade de judicialização dessas causas, né? Para a gente poder lutar pelos direitos animais, do meio ambiente. Parabéns, professora Lúcia Frota, que levou essa ideia lá para fora e trouxe reconhecimento para a gente também. Afinal de contas, nós temos a maior biodiversidade, né? Então temos que lutar por ela.